Salve amigos do canal Legado da Fiel. Vou viajar mais um pouco no tempo, vou falar um pouquinho mais de um outro personagem importante, marcante, que apesar de não ter vindo na nossa base, lá do famoso Terrão, foi um cara muito importante na nossa história. Hoje eu vou falar de Rodolfo Carbone. Sim, Rodolfo Carbone, o artilheiro espetacular. Esse nome de artilheiro espetacular foi dado por Alfredo Borba na sua marchinha, quando ele homenageia aquele time de 1951, que ele homenageia o Cabecinha de Ouro, o nosso Baltazar, e também fala sobre os jogadores do ataque, e no final ele termina a estrofe com Carbone, o artilheiro espetacular. E de fato foi, Carbone foi um jogador muito importante nesse período, e na verdade ele começa em 1945 no Clube Atlético Juventus, time que o lançou para o futebol, e em 1947 ele torna-se profissional, ele era aspirante, e de 1947 até 1950 ele joga ali. E nesse período em que ele joga por ali, ele se torna um dos carrascos do Corinthians. Era um cara que realmente infernizava a nossa vida, marcava muitos gols, até o Corinthians contratá-lo em 1951. E ele estreia num amistoso contra o Nacional de Rolândia, uma vitória por 5-2, em que ele faz um dos seus gols dessa partida e seu primeiro gol. E a sua última partida ela vai ser apenas lá em janeiro de 1957, uma derrota para o Rosário Central da Argentina. Rodolfo Carbone, ou Carbone, nasceu no dia 2 de novembro de 1928 na cidade de São Paulo e faleceu no dia 28 de maio de 2008, também na cidade de São Paulo. Hoje o seu corpo repousa ali no cemitério da Quarta Parada, lugar onde ele conviveu durante muito tempo, Água Rasa, Belém, Moca, Parque São Jorge, Tatuapé. Ali possivelmente deve ter sido a vida do Carbone durante o período em que ele viveu, né, como aqui entre nós. Interessante, vou repetir novamente, ele estreia no Campeonato Paulista de 1951 e foi legal porque foi a primeira vez e única vez que ele foi artilheiro do Campeonato Paulista. Ele estreia fazendo 30 gols do campeonato, depois do Corinthians perseguir um título desde 1941 que não ganhava um título importante, o título do Campeonato Paulista, e ele vem e consegue essa vitória marcante, aí, esse feito marcante. Naquele período, naquele mesmo ano, foi o ano em que pela primeira vez o time profissional fazia mais de 100 gols, fez 103 gols no Campeonato Paulista, uma média em 28 jogos, uma média de 3,67, em que ele se torna um artilheiro. Ele foi tão importante e às vezes tão perseguido que em 1951 também, dentro do Parque São Jorge, o Corinthians perdeu uma derrota assim até que humilhante, de 7-3 para a Portuguesa de Desportos, onde o Gilmar foi muito crucificado e ficou afastado até durante um bom tempo. O Gilmar dos Santos Neves, o grande goleiro, o grande Gilmar. E os 3 gols do Corinthians foram marcados pelo Carbone. E mesmo assim a torcida pegou no pé dele. Então foi uma relação ali entre amor e ódio. Mas ele conseguiu superar isso. Ele fez 232 jogos com a nossa camisa, fazendo 137 gols. É um dos grandes artilheiros da nossa história. Ele conquista os títulos paulistas, né, de 51, 52 e 54. Ele conquista o Rio São Paulo de 53 e 54. Ele conquista também a mini Copa do Mundo, lá ganhando em cima do Barcelona, aliás, em cima da Roma, em que jogava Barcelona também, a seleção de Caracas. Ele conquista esse título. Ele conquista a torneio Charles Miller de 54, quando era só o tiro de ferro que jogava, e também conquista em 55 mesmo o título quando passa a ser internacional, com a presença de Peñarol e também do Benfica de Portugal, campeão uruguaio e português também. Então, ele foi um cara que ele escreveu com letras de ouro a sua presença, né? Ele é um cara que ele honrou demais a nossa camisa, ele foi um dos grandes ícones daquele grande time da década de 50. O Corinthians já começava a se reforçar ali, trazendo jogadores do Maria Zélia, e foi importante isso. Gozado que o Juventus, né? O Corinthians e o Juventus tem uma relação muito assim, muito estreita, e como ele veio do Juventus, a gente não pode nunca esquecer disso, né? Todo mundo considera o Juventus como a nossa asa negra, aquele time que nos causa muita preocupação. Mas se você pegar o histórico direitinho, olhar diretamente ali os números, você vai ver que não é muito bem isso. Ao todo foram 142 partidas disputadas até hoje entre Corinthians e Juventus, com o Corinthians ganhando 81, empatando outros 41 e perdendo apenas 20. Mas tem algumas delas que realmente foram importantes, marcantes,
Em algum momento turbulento da nossa história, o Juventus apareceu e nos complicou. Mas ele era uma asa negra não só para o Corinthians, como também para os outros grandes de São Paulo, Santos, Palmeiras e São Paulo. Também a Portuguesa sofria muito na mão do moleque travesso da Moca. Mas foi um time muito simpático. Então, como eu disse, o Rodolfo escreveu uma página muito linda na nossa história, ficou marcado com letras de ouro, um cara muito importante. Ele vai treinar o nosso veterano. Depois disso, na década de 80, ele volta novamente ali às suas origens, né, com o Corinthians, a sua ligação com o Corinthians. E, poxa, é muito bom saber que nós tivemos jogadores assim desse nível, num período tão importante, talvez um dos mais importantes da nossa história, que foi a década de 50, pouco falado, porque já faz muito tempo isso, né? Mas de fato foi marcante sim a presença de Rodolfo Carboni. Jamais esqueceremos desse grande jogador, desse grande artilheiro, que foi importantíssimo para a nossa camisa, importantíssimo para nossas conquistas, e principalmente quando formos lembrar de alguns ídolos do passado, ele faz parte também dessa mesma prateleira dos grandes jogadores que vestiram a nossa camisa. Deixou marcado nas páginas do Corinthians. Olha que interessante, em 1947, como eu disse, até 1950, ele jogou no Juventus. De 51 a 57, ele joga no Corinthians. Depois de 57 até 1960, ele é transferido para o Botafogo de Ribeirão Preto. Em 61 a 64, ele retorna para o seu time, o time do qual ele surgiu. Com certeza ele tinha um carinho muito grande, ele tinha um apreço muito grande pelo Clube Atlético Juventus. Hoje, quem eu conheço é o seu filho Rodolfo Carboni Júnior, que hoje frequenta o Corinthians, lá é um dos responsáveis pela bote do Corinthians. Um cara muito bacana também que eu conheci, espetacular, um cara acessível, de uma humildade, fala com muito orgulho do pai dele. Nós já conversamos algumas vezes sobre histórias do pai dele, ele me contou algumas coisas realmente fantásticas. Então, poxa, eu acho que fazer uma homenagem a esse jogador, a um jogador que foi tão importante, num período dos mais importantes do Corinthians, né? Ele participa, por exemplo, daquela primeira excursão de 1952, quando o Corinthians vai jogar com alguns times da Escandinávia e da Turquia, e que o Corinthians joga lá 16 partidas, ganhando 12, empatando 3 e perdendo apenas uma. E ele também é um dos destaques, fazia parte daquela delegação, que era enxuta, era no máximo 16 jogadores, mas foi muito importante para levar o nome do Corinthians lá fora. Foi a primeira vez que saímos do país para enfrentar times, né, do outro lado do oceano, lá no extremo norte da Europa e parte ali da Turquia. Então, foi muito legal saber de ler, de entender e também de destacar a história desse jogador. Como eu disse, é um dos grandes artilheiros da nossa história, um dos grandes jogadores que passaram por ali. Como eu disse, não veio diretamente do terrão, não veio diretamente das nossas canteiras, como se fala na Espanha, mas foi fundamental para a ascensão e até para quebrar aquele jejum enorme de 10 anos já, sem ganhar aquele campeonato paulista, que o último teria sido lá em 1941, quando até tivemos lá uma intervenção militar e que o nosso presidente, Manuel Correia, teve que abdicar do cargo, porque Getúlio Vargas não queria nenhum time de futebol com presidentes que tivessem origem ou que fossem estrangeiros. E isso aconteceu com o nosso Corinthians também. Então ele veio naquela transformação, ele veio junto com os jogadores do Maria Zélia. Então, praticamente de 1950 a 1957, o Corinthians mandou no futebol paulista, até no cenário nacional, quando ganhava o Rio São Paulo, já tinha ganho de 50, 53, 54, né? E 57 ele não chega a ser vice-campeão paulista, o Corinthians estava invicto até a final contra o São Paulo, quando perde por 3-1 a final do Campeonato Paulista daquele ano. Ele já tinha saído anteriormente, mas ele foi muito importante. Ele foi muito importante para essa sequência de títulos importantes em pouco tempo, em que o Corinthians de fato foi um grande destaque nacional e também depois internacional, né? Como eu disse, primeira excursão, também depois ganhou a mini Copa do Mundo lá na Venezuela. Então é uma pequena homenagem que eu faço a esse jogador espetacular, a esse artilheiro espetacular que foi Rodolfo Carboni. Para quem não sabe, também foi tio do José Luiz Carboni, o Carboni que jogou no Botafogo e na seleção brasileira, esse mesmo Carboni que foi técnico do Guarani, quando o Corinthians foi campeão em 1988, ele era o técnico do Guarani. Se vocês lembram aquele dia, depois que termina o jogo, ele fica sentado um tempão
sozinho ali no banco do Guarani, não acreditando no que tinha acontecido, já que eles consideravam aquele título praticamente como ganho, até porque o Guarani tinha um grande time e ele era o técnico daquele grande time do Guarani naquele ano. Então é isso, é falar sobre esse jogador, falar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho da sua importância. É mais um daqueles que a gente procura destacar aqui no nosso canal Legado da Fiel, para mostrar para a nossa torcida, para os nossos torcedores, que hoje são muito mais novos, que não viram esses jogadores jogar, eu também não vi, mas saberem que gente importante passou e vestiu nossa camisa, que gente importante dignificou a nossa camisa, com muitas glórias, com muitas conquistas e com muito corintianismo enquanto vestido essa camisa. Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu queria fazer um convite também novamente para quem não conhece o canal Legado da Fiel, dê um pulinho lá no nosso canal, tá? Se você não conhece, vá lá, se inscreva se você não tiver inscrito ainda, por favor. É só clicar, gente, é de graça, é tranquilo, clicou ali já vai estar inscrito, tá bom? E você vai poder ver novos episódios que nós já temos lá. Vamos em frente. O corintiano nunca desiste, o corintiano sempre torce, sempre vibra e nunca esquece daqueles que foram importantes na nossa história. Então, um abraço para vocês, gente, tá bom? Um abraço a todos. Como eu sempre digo aqui no final dos meus episódios, eternamente vai Corinthians. Um abraço, fiquem com Deus, amigos.